Bom dia. Sejam todos muito bem-vindos ao primeiro webinar com o tema de comunicação e marketing que a Câmara faz. A nossa ideia aqui hoje é fazer um bate-papo bem descontraído e com uma série de compartilhamentos de experiências para que você, profissional do marketing que nos assiste, consiga ter alguns insights e, quem sabe, poder mudar algum processo, alguma atitude, algum posicionamento da sua empresa, tá? A ideia não é definitivamente apresentar um guru com uma série de soluções perfeitas para que vocês tenham um marketing totalmente certo e cheio de ações que vão fazer com que vocês alavanquem suas vendas. Não, muito pelo contrário. Nós temos aqui no painel de hoje uma série de profissionais de marketing que estão aqui para compartilharem suas experiências. Então, nessa época, em meio a essa pandemia que a gente está vivendo, eles vão compartilhar o que eles fizeram que deram certo, o que eles fizeram que deu errado, e quem sabe você pode replicar isso na sua empresa para a gente fazer um bate-papo bem bacana por aqui. Antes de passar a palavra para a Emília, que vai tocar o encontro de hoje, eu queria lembrá-los que a gente tem a opção aqui embaixo da tela de vocês fazerem perguntas e respostas. A gente não vai deixar um momento no final, nem no início para isso, muito pelo contrário, eu vou lendo todas as perguntas para a gente, em momentos oportunos, eu interrompo educadamente os painelistas para fazer essas perguntas. Então, esse quadrinho aí embaixo da sua tela, um pouquinho para a esquerda, de Q&A, que obviamente são questions and answers, você pode clicar e perguntar a hora que você quiser. Essa pergunta não fica aberta ao público, só eu vou ler, então fique à vontade para perguntar o que você quiser, e eu vou fazer de tudo para, durante esse webinar, conseguir fazer a sua pergunta. Se por algum motivo você não for respondido, eu tenho certeza que os painelistas vão disponibilizar os contatos deles para você poder tirar a dúvida com eles depois, tá bom? O painel de hoje é formado primeiro pela Luciana Viudes. A Luciana já é de longa data pela empresa associada à Câmara, ela é gerente de comunicação do Grupo Voit, que tem 3 divisões aqui no Brasil, então dos mais variados setores. Fora isso, tem experiência em outros setores de empresas alemãs também. O Vinícius Lopardo é gerente de marketing da IFM, uma indústria alemã de sensores. E a Emília, que é CEO da Inteligência e vai tocar o encontro aqui de hoje, e é quem eu passo a palavra. Emília, se você puder, por favor, dar seguimento ao nosso webinar, eu agradeço. Muito obrigado. Claro, agradeço a participação, a oportunidade, agradeço a todos os participantes hoje. Bem, hoje nós estamos aqui reunidos para falar sobre o papel do marketing e da comunicação em tempos de crise, em especial agora a gente está passando por essa crise sem precedentes, uma crise de saúde pública que envolve uma série de aspectos nacionais, internacionais, políticos, desafios financeiros para as empresas, e trouxe também um acirramento aqui, em particular para o Brasil, o acirramento de uma crise política que tem se intensificado e deve se intensificar nos próximos dias. Então, hoje a gente tem um cenário extremamente desafiador para as empresas que precisam continuar tocando toda a sua parte de marketing, que precisam continuar vendendo, que precisam continuar gerando negócios, e é basicamente sobre isso que a gente vai conversar um pouco hoje. Bom, Luciana, a Voit hoje é uma empresa que opera em várias frentes de atuação, desde as operações de alto capital intensivo até desafios relacionados ao digital. Como você enxerga essas situações de crise? Como que você, como gestora da área de marketing e comunicação, tem atuado para manter os negócios,
para suportar vendas, operações, enfim. Vamos lá. Bom, primeiro, bom dia a todos. Obrigada aí à Câmara pela oportunidade da gente se reunir aqui, todo esse grupo aí que trabalha na área de marketing. Tenho comentado aí com esse grupo e até em outros encontros que nós já tivemos pessoalmente lá na Câmara, que nesses 20 anos de profissão, eu tenho acompanhado várias crises. Eu acho que gerenciamento de crises um dos papéis mais importantes da área de comunicação e da área de marketing, né? O marketing, ele anda e ele trabalha dentro de cenários, e os cenários de crise acontecem o tempo todo, né? Eu comecei em indústria farmacêutica, acompanhei vários tipos de crise, sempre com uma visão muito ideológica, né? E hoje a gente está vivendo uma crise que, embora o cenário seja parecido para todos os mercados, nós temos mercados diferentes, né? Eu mesmo atuo aí com pelo menos 4 mercados, trabalho dentro de 4 mercados, todos ligados à infraestrutura, na Voit, no grupo Voit. A gente atua em outros mercados também que não são de infraestrutura, mas cada um desses mercados está se comportando nesse momento de forma diferente, né? Esses dias, é engraçado que eu até ouvi um comentário, eu vejo que não é uma característica das indústrias alemãs, das empresas alemãs de forma geral, a digitalização. A gente ainda tem muito do contato, muito dos encontros, né? Das visitas aos clientes, principalmente nessa área de infraestrutura, de B2B. E esses dias eu ouvi uma frase muito interessante, né? Que falava o seguinte: digitalize-se ou contamine-se, né? E daí, né? Como inovar, como fazer diferente, como trabalhar os famosos 4Ps nesse mercado, nesse momento, né? Que é um momento que você não consegue controlar, né? Mas que a gente tem que sobreviver, né? De que forma as empresas podem trabalhar para que isso aconteça? Isso é o que eu tenho visto. E de forma geral, até conversando com outros colegas de outras indústrias, de outras empresas, de outros segmentos, você vê que as pessoas estão indo mais ou menos pela mesma linha, né? A gente tem falado sobre webinar, a gente tem falado sobre LinkedIn, posts, uma série de frentes, né? Para conseguir sobreviver nesse mercado, mas daí a pergunta estamos corretos, né? E você, Vinícius, como é que a IFM agora está atuando, né? Como é que você está vendo esse momento para você, para o seu negócio? Bom, pessoal, muito bom dia a todos. Obrigado aí pela participação de vocês. E, bom, de fato, acho que está todo mundo no mesmo barco, né? O que a gente trabalhou muito forte desde o início dessa situação que a gente tem hoje, né? Que a gente está enfrentando, a gente tentou passar de forma sempre transparente para os nossos clientes e parceiros o que está acontecendo, de que forma a IFM pode contribuir e atuar. Então, isso é um dos valores que a IFM bate muito forte. E a gente tentou sempre passar essa cautela, esse cuidado, né? Eu acho que todos aqui que são, na boa parte que estão aqui, são de empresas alemãs e eles prezam muito por isso, né? Quem vivenciou aquela crise de 2009 sentiu isso também na pele, né? Um pouco diferente, mas sentiu na pele também, onde o funcionário acaba sendo a parte primordial do negócio, né? Então, o que a gente fez no que diz respeito a marketing de comunicação dentro da IFM? Um dos primeiros cuidados que a gente acabou tomando, e eu acho bem importante colocar isso aqui em pauta, né?
é que a gente passou a viver mais, a aspirar mais essas questões digitais. E aí o que acontece, né? Está muito difícil hoje de separar a vida pessoal, profissional, e a gente acaba levando isso, por exemplo, a parte política, né? Aquele posicionamento político também para as mídias sociais. Então, eu junto aos meus colegas, nós paramos, olhamos para aquilo e falamos, bom, acho que está na hora de reforçar as regras da casa, né? Então a gente tem uma política de como se comportar diante dessas situações, principalmente dentro das mídias digitais, porque a gente acaba refletindo a imagem da empresa. Então assim, o posicionamento político é muito perigoso. Então a gente fez a questão de reforçar isso. E por outro lado, a nossa comunicação com relação à entrega dos produtos, porque os clientes acabam ficando preocupados. Puxa, eu vou continuar recebendo meu material? Vou ter o meu material? Então a gente se preparou antecipadamente, fez um comunicado para o mercado dizendo, olha, fiquem tranquilos, a IFM está fazendo de tudo e todo possível para manter o seu estoque disponível para vocês, né? Até a questão delicada que é o preço, né? Porque tudo isso fez com que o euro e o dólar subissem, né? E sabe lá quando isso vai cair de novo, se é que vai cair, né? A gente também tem um momento delicado que, assim, a gente também tem que repassar essa informação adiante. E como repassar, né? Também sempre de forma transparente, dizendo, olha, a gente consegue se comprometer ou manter esse preço até tal data. A partir daqui, se aplica o dólar que nós temos, ou o euro que nós temos vigente, né? Então, acho que tudo isso é importante para o marketing, principalmente, né? A gente, como ferramentas de marketing, a gente tem que estar muito atento a isso e ter muito cuidado. Então, assim, eu sempre, conversando com o time, tento olhar para esses pontos, né? Não só a entrega, que a gente tem que continuar a entregar, como foi colocado, né? Então, eu tenho que continuar vendendo. Isso não posso parar. Mas também o outro lado, o lado do fornecedor, o lado do cliente para receber o material, os próprios colaboradores, que são os nossos impulsionadores dentro das mídias sociais, eles têm que ter esse cuidado também. Então, acho que são essas as lições de casa que eu gostaria de passar com essa questão. E tem um ponto que eu assino embaixo, você não falou, e eu acho matou a pau. O alemão, né? Me permitem, eu adoro, eu sou fãzaço, sempre trabalhei em empresas alemãs, mas ele ainda é muito conservador. Então, ele ainda quer o papel impresso, ele quer a visita física e etc, etc. Então, isso vem ou tem sido desafiador, né? Então, tem sido uma mudança de cultura também para o time, né? E eu acho que isso é importante porque a gente tem sim, é um sinal, e acho que o sinal chegou, um papel importante, papel de marketing, de trabalhar muito mais próximo do time de vendas, para prepará-los com material, prepará-los com apresentações, com vídeos, com o que quer que seja, deixá-los munidos, né? E treinados para usar esse material, porque até então eles estavam muito mais focados em levar o catálogo impresso, em bater na porta do cliente e coisas do tipo. Então, acho que isso esse é o ponto que eu levo, né, de importante para vocês da cultura alemã. Eles ainda são conservadores, né, nesse ponto e ainda seguram, ainda vão tentando de forma tradicional mudar aos pouquinhos isso. Uma coisa importante, você falou vários pontos importantes, você e a Luciana, mas uma coisa muito importante que a gente já tinha a gente conversou bastante já sobre isso, é que quando a gente convive num contexto de empresas alemãs, a gente pensa que as empresas alemãs são muito conservadoras, né? E na realidade, a gente trabalha com empresas de várias nacionalidades. Em geral, as empresas europeias, principalmente quando se trata de B2B, elas estão um passo para trás no que tange a tecnologia, né? Quando você fala de B2C, você está falando de um outro universo, embora as empresas europeias também estejam alguns passos para trás em relação à transformação digital departamental, por exemplo, recursos humanos. Mas quando a gente fala de marketing e comunicação, de fato, é uma condição que eu não acho que é só alemã. Ela acaba abarcando empresas europeias, né? E, né, comparando com a empresa americana, não dá para brincar, porque está todo mundo muito lá para frente, né? Então, isso é uma coisa que eu acho que a digitalização ela tem acontecido, né? Lentamente, muito mais lentamente, mas essas empresas têm caminhado
para esse sentido. Outra coisa muito importante que vocês citaram, que eu acho, nossa, foi um ponto muito relevante, é que eu acho que pela primeira vez o marketing ele não tem sido uma coisa dispensável em uma crise, né? Até a Luciana vai contar um pouco mais para a gente sobre isso, que já passou por várias crises também. Sempre quando você tem uma crise de amplo espectro, né, seja política, seja financeira, a primeira coisa que se faz é olhar para o marketing e falar, olha, aqui a gente vai ter que cortar, né? A não ser que você tenha uma crise que você precise do marketing para gerir a imagem institucional da empresa, em outros momentos, primeira coisa que vem, olha, precisamos cortar. E foi uma coisa muito engraçada que aconteceu com a gente, né? Porque quando a gente desmontou a operação do escritório e foi cada um para casa, eu falei, olha, né, eu acho que agora a gente, né, o pessoal vai ficar mais devagar, as coisas vão ser mais lentas. E foi exatamente o contrário. A gente nunca mais parou de trabalhar, né? Todas as empresas passaram a comunicar suas ações em relação ao Covid-19 do ponto de vista institucional, gerenciar a informação com os funcionários, que foi outra coisa, né, que tem sido essencial, principalmente para quem está na área industrial, e também posicionar cliente, Vinícius, outra coisa muito importante que você comentou, porque todo mundo ficou perdido, né? No primeiro momento, né, todo mundo ficou perdido. E eu acho, né, tenho a impressão de que talvez essa tenha sido uma das únicas crises assim gerais, né, que envolve economia, etc., na qual o marketing não tenha sido tratado como algo a ser dispensado logo da primeira vez, né? Eu queria até perguntar para vocês, começando pela Luciana, como é que você vê, Luciana, essa questão do posicionamento estratégico do marketing e da comunicação dentro das organizações, principalmente as organizações B2B, principalmente as organizações alemãs, que eu acho que a gente tem um conjunto mais específico, né? Como é que você vê isso nesse momento, né? O posicionamento estratégico do marketing hoje para a Voit, hoje, nesse contexto. Eu acho que você tocou no ponto que, para mim, é uma das questões primordiais que a gente tem que trazer para a discussão, não só hoje nesse webinar, mas no nosso dia a dia de trabalho, né? Primeiro, né, a gente precisa entender o que é o marketing, né? De fato, a gente tem esses dois lados, né? Que eu presencio isso a minha vida inteira, que tem um lado, tem um momento numa situação de crise que realmente existe muito corte na área de marketing, né? Corte de verba, corte de projeto, corte de equipe. E daí eu fico tentando entender o porquê, né? Primeiro, ao meu ver, tá? A questão principal aí é a gente perceber que como o marketing é visto dentro da empresa, né? Geralmente é visto como uma área de apoio, uma área que tem uma difícil mensuração, é diferente de engenharia, é diferente de produção, é diferente de vendas, né? Vendas técnicas, né? Como no caso do B2B. Eu tô até falando um pouco mais na área que eu trabalho hoje, no mercado que eu trabalho hoje, né? Então, a gente tem é bem difícil mensurar os resultados do marketing. Mas quando a gente olha para o outro lado e para pensar o que é o marketing, e essa questão que você falou do planejamento estratégico, Emília, é claro, né, que hoje a gente fala do mundo VUCA, de ser difícil a gente parar para entender e saber o que vai acontecer amanhã, né? Hoje não é como antigamente que a gente fazia planejamento aí para 10, 15 anos, né? E eu acho que esse momento, essa situação particular que a gente está vivendo hoje, tem mostrado isso para a gente, né? E engraçado que de forma mundial, né? Antes a gente falava, tudo bem, eu vou ter uma crise local aqui, né? O país não está bem, a localidade não está bem, mas eu tenho o suporte da minha matriz, né? Hoje não, hoje eu estou falando numa crise completamente diferente de qualquer outra que a gente já viveu, né? Tenho certeza que todo mundo que está no mercado de trabalho hoje não viveu uma crise igual a essa. E daí a gente tem que entender um pouco, quando a gente fala na estratégia, quando a gente fala em planejamento,
é justamente a gente parar e pensar agora, tudo bem, eu nunca parei para pensar que algo como esse fosse acontecer, mas de que forma que eu vou agir, né? O que eu posso fazer? Tudo bem, a minha empresa acha que nesse momento é importante eu continuar fazendo as visitas ao cliente, ok, mas e se eu não puder? Como que eu vou trabalhar? O que eu vou fazer? Né? Primeiro, a imagem de marca, né? Qual é a imagem que a sua marca tem para o mercado? Né? É muito difícil uma empresa que nunca se posicionou diante a uma marca que nunca se posicionou no mercado, chegar agora assim de sopetão e se começar o trabalho. É impossível? Não, não é impossível. Mas é mais difícil, sem dúvida nenhuma, né? E esse eu acho que é o grande ganho do que a gente estava falando, por exemplo, de empresas de outras nacionalidades, como uma empresa americana, por exemplo, né? Que já tem esse trabalho digital, já tem esse trabalho de divulgação da marca. Gestão de portfólio, né? Gestão de produtos, gestão de cliente. Você sabe quem são os seus clientes? Você sabe quais os canais que esse cliente costuma utilizar? Né? E claro, esse cuidado que a gente tem que ter com a nossa base de clientes e com os conteúdos que a gente divulga, eu acho que é o principal, né? É o que a gente tem que ter em mente hoje e se preparar aí para utilizar isso. As ferramentas, o que a gente vai utilizar, de que forma vai ser divulgado, eu acho que dá para se conversar. Dia a dia vem coisa nova no mercado, a gente tem acompanhado aí a questão de webinar, né? Quais as plataformas que cada um usa, rede social muda o tempo todo, vem coisa nova o tempo todo, mas e aí, né? Antes disso tem todo um trabalho, tem todo um estudo que a gente tem que fazer no nosso dia a dia. E aí que está, eu acho que é a grande importância do marketing e a estratégia, né? A gente pensar nessa estratégia. Sim, é verdade. Não sei, Vinícius quer fazer algum comentário? Eu tenho alguns comentários que eu já anotei aqui. Queria saber se o Vinícius quer fazer algum comentário sobre essa questão do posicionamento estratégico. Sim, claro. Peço desculpas, eu acho que vocês não estão mais me vendo. Eu acho que eu estou com algum probleminha aqui na câmera, tá? Mas estou ouvindo e estou presente. Eu acho que foi extremamente importante. Acho que principalmente para nós do marketing, né? Em toda crise tem uma oportunidade, né? E a gente, de fato, no meu ver, tem uma oportunidade. Agora, eu acho que o marketing é o momento, não que já não fosse, mas acho que está muito mais evidente que a gente está muito mais atuante e que a gente consegue agregar muito mais. É um desafio, porque sempre acontece isso em todas as empresas, com os colegas com quem eu converso. O marketing é sempre o primeiro a ser cortado. Então, de fato, isso acaba viralizando, né? A gente acaba acreditando que isso é uma verdade e aceita isso como uma verdade, né? Isso é muito negativo para a gente que sua a camisa para fazer a coisa acontecer. Então, eu vejo que assim é um momento para a gente poder evidenciar que a gente está trazendo leads, evidenciar que a gente está convertendo esses leads, e aí, independente das ações que vocês planejarem. Estou de acordo com a Luciana também, acho que nós fazíamos, e eu escutei isso até no meu gestor, nós fazíamos planejamentos para 5, 10, 15 anos, né? Eu acho que nesse momento, pelo menos, nessa situação atual, impossível. É impossível prever um cenário tão distante. Então, o que a gente faz hoje dentro de casa, tá? Eu estou expondo sempre aqui a minha experiência e a experiência atual também. A gente trabalha muito no que eu quero pro agora, né? Então, assim, o que eu preciso agora? Eu preciso, nesse momento, vender para os mesmos clientes que eu estou vendendo? Se sim, que produto novo eu posso oferecer, né? Ou não, vamos atrás de novos clientes? Então, a gente sempre fica brigando nesse caminho com os gestores de vendas. E uma vez que a gente define uma estratégia para isso, a gente foca nessa estratégia para aquele período. Então, para uma semana, para 2 semanas, para o mês. Então, recentemente a gente fez um trabalho de trazer novos clientes e a gente pôs todas as forças, né,
do time de vendas, não o tempo todo integral deles, é claro, mas assim, 30%, 40% do dia ativo deles de vendas nesses clientes que a gente trouxe. Então, a gente está tentando fazer sempre dessa forma, sempre tentando agregar. E agora, por isso que eu reafirmo, né? Eu acredito muito que o marketing, não só o marketing digital, mas o marketing como um todo, é a oportunidade da gente se mostrar muito mais. E acho que agora, por ser mais analítico, eu gosto dessa parte de ser analítico, né? Porque no meu ver no marketing, eu tenho formação de engenheiro eletricista e depois fui para o marketing, né? E aí, quando eu entrei no MBA de marketing, eu sentava do lado dos colegas e eu sentia falta, de verdade, dessa parte analítica, né? Então, quando me perguntam assim, você fez uma brochura, legal, e o resultado disso? Né? Quantos conseguem responder? Você fez um evento. Legal, gastou milhões. E aí? Qual é o resultado disso? É muito difícil, né? E agora eu vejo com ações digitais muito mais palpável. Não estou dizendo que antes não era, tá? Era só um pouco mais trabalhoso e mais difícil. Eu estou dizendo que agora é um pouco mais fácil da gente mensurar isso. E eu gosto desse tipo de coisa porque dá direcionamento para todas as nossas ações. Então, eu acho que é um ponto importante que vocês tocaram aí de oportunidade para o pessoal do marketing. Vamos lá. Emília, a gente tem uma pergunta interessante aqui agora. Eu vou manter o anonimato dos perguntantes, mas já que a gente está falando de marketing digital, eu vou já fazê-la aqui. Eu queria direcioná-la principalmente ao Vinícius, mas a Luciana, por favor, fique à vontade caso queira algum complemento. E a pessoa pergunta o seguinte, ela diz que a gente tem uma enxurrada de webinars ultimamente e que a gente, infelizmente, tem que priorizar os temas mais interessantes para cada uma dessas pessoas, né? Porque é praticamente impossível assistir todos. E o que ele pergunta é, passando o Covid-19, a quantidade deve diminuir consideravelmente. Ele gostaria de saber dos painelistas se vocês pretendem continuar com essa agenda de webinars, se vocês já pensaram nisso, se manterão uma periodicidade ou algo do tipo, e quais são os seus pensamentos em relação a esse tema de continuar fazendo os webinars. Bom, é muito pertinente a pergunta. Eu vou dizer o seguinte, nós fazemos webinar desde 2013 e de lá para cá a gente aprendeu muito com isso, né? Então a gente começou a fazer um webinar por mês, depois passamos a fazer um webinar por semana, depois fizemos 4 webinars por semana. E agora, até chegar onde nós estamos hoje, a gente produz hoje um webinar por dia. 30 minutos todos os dias, tá? Se vocês entrarem lá no site, vocês vão ver isso acontecer. E aí, a gente até debateu isso aqui um pouco antes do início da nossa conversa, né? O que eu notei, né, dentro de casa? Eu notei que no início desse home office, onde estava todo mundo em casa, a gente teve um boom. Pelo menos dentro de casa, a gente teve um acesso muito grande, muito maior do que nós tínhamos no passado. Só que de uns dias para cá eu tenho notado uma queda. E aí eu estava conversando internamente com os colegas o que fazer daqui para frente. Para mim está muito claro que um webinar por dia, esquece, morreu. Foi só para esse período que a gente estava passando. Isso também me faz levantar outras hipóteses do tipo usar o time de vendas para fazer o webinar, usar o time de gestão para fazer mais webinars, né? Porque hoje a gente focou muito no time técnico da empresa, né? Então, basicamente, todo mundo que é técnico e os especialistas de mercado que produzem esse conteúdo. E a gente está pensando nisso daqui para frente. Então, voltando ou passando dessa situação que a gente se encontra hoje, sim, a gente vai manter o webinar. Não pretendo, de verdade, manter um por dia. Isso deve morrer. A gente deve fazer talvez um por semana. Voltar a fazer um por semana. Mas eu imagino que usando outras pessoas, outros stakeholders, né? A gente tem notado, pelo menos, experiências positivas de algumas ações de e-mail marketing. Quando o próprio vendedor envia esse e-mail marketing, ele cria uma identificação muito próxima com o cliente, né? E isso tem tido mais resultados. Então, a gente está imaginando que fazendo o próprio vendedor, fazendo um webinar, ou fazendo um vídeo, ou produzindo qualquer conteúdo nesse sentido, para o canal, né, dele, de
de lista de contatos surta muito mais efeito também. Então, a gente está pensando em fazer isso com todo o time de vendas. Tá? Eu espero que eu tenha respondido a pergunta e fico à disposição para tirar outras dúvidas também, tá? E eu acho, né, Vinícius, que dentro disso que você está falando e da pergunta que foi feita, vale lembrar que, assim, a gente tem ouvido falar isso o tempo todo por várias pessoas de várias áreas de atuação. O mundo não volta a ser o que ele era antes, né? Definitivamente a gente mudou a forma de trabalho e a gente mudou o marketing. Então, as ferramentas digitais que já vinham aparecendo, surgindo, diversas formas, ferramentas aí, elas já eram importantes, né? Como uma inovação, e hoje mais do que nunca, porque se tornaram fundamentais, né? Eu comentei aí sobre os 4Ps, eu colocaria aqui que nunca a propaganda foi tão importante como tem sido hoje, para mercados que não utilizavam tanto, como, por exemplo, é o B2B. Né? Então, a gente tem que pensar, sim, repensar a forma de fazer. A grande vantagem dessas ferramentas digitais, seja o webinar ou mídia social, enfim, qualquer ferramenta de inbound, a grande vantagem é você poder mensurar e você entender e caminhar, direcionar para onde a empresa precisa, né? De acordo com a necessidade do cliente. E isso a ferramenta digital hoje nos permite, né? Isso que o Vinícius está falando. Eu fiz um catálogo, fiz um material impresso, tá, mas qual o resultado? Muitas vezes nós não sabíamos o resultado, né? Até uma coisa super simples, a gente ia em feira, participava de feira, aqueles milhões de sacola, quando você chegava no banheiro tinha um monte de sacola jogada, né? Então, qual o resultado que cada pequena ação de marketing traz para o business, né? Luciana, olha, a gente... desculpa. Emília, eu vou fazer mais uma rápida pergunta aqui e eu passo a palavra para a gente continuar o webinar. Desculpa, vou pedir mais uma licencinha. Eu acho que é um momento propício porque a gente tem uma pergunta especificamente para a Luciana. O colega aqui que digitou a pergunta, ele pergunta se você, Luciana, vai se basear nas suas estratégias de marketing baseado na matriz da Voit, ou se você vai ter independência e fazer isso de modo apenas olhando o mercado brasileiro. Tá. A base sempre é a matriz, né? Quando se trabalha para uma empresa global ou uma empresa multinacional, é claro que a estratégia vem da matriz, né? A empresa tem que ter uma identidade, mas a identidade, a estratégia, ela tem que refletir a localidade, a necessidade da localidade, né? Eu tenho que pensar que do outro lado eu tenho um cliente, esse meu cliente é local, né? Que tem necessidades próprias, principalmente quando eu falo no mercado que eu atuo hoje, que é infraestrutura, eu preciso direcionar para esse mercado, para essa realidade que eu tenho, né? Então, hoje, o meu mercado, ele é muito influenciado por questões políticas, ele é muito influenciado por questões, pelas questões econômicas da localidade. Então, eu acho que sim, a gente tem uma base que é a matriz, né? Eu não posso perder essa identidade, porque, afinal de contas, a empresa tem que se parecer única mundialmente. No caso dessa crise, ela também é uma crise mundial, poderia ser o contrário, eu já vivi crises locais, regionais, né? E daí as ações são específicas para a região, né? Agora, o que a gente está vivendo é uma crise global, então, claro que a matriz também tem alterado algumas estratégias, mas a gente tem que ter uma atuação local, sim, né? É o velho pensar globalmente e agir localmente. Podemos seguir? Tá. A gente fez uma pesquisa recentemente sobre o marketing B2B e o Covid-19 com 353 líderes de empresas de marketing B2B.
E foi muito interessante um dos resultados que 45% dos respondentes cancelaram os eventos físicos, que esse ano, lógico, todo mundo está sendo muito impactado pelas feiras que vão deixar de acontecer, e 44% começaram a fazer webinars, né? Então, a adoção agora das ferramentas de tecnologia e da maneira, né, de fazer o digital, né, todo mundo começou a fazer rapidamente para suprir uma lacuna que começou a faltar. Agora, tem uma coisa muito importante, né, que ambos citaram, que é o fato de que o digital a gente consegue mensurar, né? Então, a gente consegue entender todo o percurso do seu prospect potencial. Isso é uma coisa muito relevante. E um dado que eu acho que é extremamente importante, que já existia antes da pandemia, é que o percurso, pelo menos, do comprador B2B, ele vai ser praticamente todo online e solitário, consultando as informações que ele encontra nos canais da empresa, e quando ele chega para bater as portas da empresa, ele já está no momento final de conversão. Então, isso é uma coisa que já estava acontecendo e que agora toda a pandemia faz com que as empresas acelerem a adoção de novas estratégias, principalmente as digitais. Outro ponto importante que eu quero contar uma coisa para vocês, que é um pouco, né, falando do mercado farmacêutico, para vocês terem uma ideia, o mercado farmacêutico, né, quem trabalha, a Luciana até deve saber bem, né, a Luciana já trabalhou, hoje o mercado farmacêutico trabalha com propagandista, que faz visita física, né? Como é que agora esse mercado vai fazer com isso? Então, agora você abre uma nova maneira da empresa se relacionar com todos os stakeholders e prospects potenciais. E no caso do setor farmacêutico, por exemplo, você vai ter, talvez, a mudança do papel do propagandista para uma outra forma de contato, em que você tenha o contato telefônico e o digital e o contato desses prospects e stakeholders direto com a empresa, né? E como essa empresa vai falar, como ela vai se posicionar e como ela vai dar a mensagem dela e se relacionar dessa maneira digital, né? Isso eu acho que é uma coisa muito relevante que as empresas precisam passar a pensar agora nesse contexto novo digital. E uma coisa que eu escutei bastante, temos escutado nesses dias de crise, é que, como a Luciana disse, realmente não vai ser mais igual, né? Eu acho que o Vinícius tem razão, né? Não vai ser mais um webinar por dia, mas não vai ser mais igual, né? O contexto digital agora ele toma de assalto, né, essa nova realidade, ele vem, se impõe, né, fala, eu preciso existir de alguma maneira, e agora as empresas vão buscar essas soluções, né? Falando um pouco, Luciana, né, voltando aqui para o nosso, né, para as nossas perguntas pré-prontas para a gente não se perder, eu queria entender um pouco com você, perguntar um pouco para você, e eu acho que você já falou um pouco, o que você agora vê em termos de inovação, né? Você falou muito da matriz agora, que é um ponto importante, porque nas empresas multinacionais a gente tem essas questões envolvendo a matriz, e como que você, a partir desse momento, vai conseguir transitar em meio às necessidades que a gente tem aqui, que é um mercado, né? E o mercado brasileiro, ele é muito característico pelo fato de que a gente conecta mais, usa mais Instagram. A gente é o país que mais usa Instagram no mundo. A gente é muito mais conectado às mídias sociais do que qualquer outro país, né? Isso até é uma coisa interessante, porque às vezes você tem LinkedIn de empresas que faz em inglês e português, né? E é muito difícil para a empresa lá fora entender que não dá para ser inglês e português, porque a gente não fala tanto inglês assim, e a gente é muito, muito conectado. Então, como é que você espera agora, né? Você, Vinícius, como é que vocês esperam agora lidar com isso, né? Como é que vocês esperam alavancar outras estratégias aqui, que muitas vezes ainda a matriz vai olhar e vai falar, eu não sei bem, né? Como que vocês veem esse caminho daqui para frente? Eu acho, eu já tenho acompanhado uma mudança bem grande, o entendimento até da matriz com relação a isso, esse entendimento de que nós somos latinos, a gente gosta assim do contato, a gente gosta assim de conversar, o nosso idioma é diferente, né? E o que eu falo não é espanhol, é português, e não é o português de Portugal, né? Tudo isso é diferente.
o que eu percebo muito, em especial nas empresas alemãs, é que a gente tem uma realidade que é assim. Você tem um site feito pela matriz. Você tem mídias sociais feitas pela matriz, né? E a nossa necessidade, eu até brinquei uma vez com um gestor, um alemão, que eu falei, vocês têm que entender que no Brasil, a gente não vai no posto de gasolina e coloca gasolina, pessoalmente, né? O brasileiro, ele gosta de ser atendido, né? Ele nem sabe como fazer aquilo. Então, ele olha para um lado e olha para o outro e não sabe o que fazer, né? Ele precisa de alguém que direcione. E é assim com tudo, é assim com o nosso site, né? Às vezes a gente olha uma tecnologia diferente, a gente fala, mas e agora? Como que eu conecto? Né? A gente barra em questões de segurança, hoje a gente está entrando aí na LGPD, né? Como que a gente vai trabalhar diante de uma legislação com relação a dados, né? E a gente tem acompanhado, né? Tudo é muito específico, e isso está no local, né? Até no que a gente acabou de responder, né? Então, esse entendimento, eu tenho percebido que tem acontecido mais por parte da matriz. Eu acho que é muito importante o que o Vinícius falou sobre a questão de planejamento e a questão de resultado, de mensuração de resultado, né? Não é sair fazendo, porque com o resultado a gente consegue justificar ações de marketing. Isso é extremamente importante, né? A gente precisa entender quem é o meu público, né? E personificar mesmo esse público, essa pessoa com quem eu estou falando. Entender quem é essa pessoa que eu estou falando, né? E entender que essa pessoa, a gente estava até conversando um pouco antes de começar, né? Que a gente entrou num cenário que a gente descobriu que as pessoas são pessoas, né? Que elas têm gato, elas têm cachorro, elas param para almoçar e lavar louça, têm filho, né? E é isso, a gente vai entender, vai ver o outro agora, o nosso cliente, não como um produto, né? Mas a gente vai ver o nosso cliente como um ser humano, que tem características e que tem necessidades e que tem entendimentos diferentes, né? Então, dessa forma, Emília, eu penso assim, a gente vai ter que entender que o meu cliente brasileiro, ele é diferente do meu cliente peruano, chileno, argentino e etc. Né? E agir de acordo com a necessidade desse cliente, não com a minha necessidade, com o que eu acho certo, né? Porque eu acho que isso é o mais curioso, o mais interessante do marketing. Não existe regra, né? Não é uma ciência com regras definidas. As coisas mudam dia a dia. Se eu te perguntar aqui, Emília, Emília, o que você me sugere? Né? Para tal ação, o que você me sugere? Eu tenho certeza que você vai me trazer várias e que se a gente conversar amanhã, você pode mudar completamente o discurso do que a gente está falando agora. Né? Essa conversa de marketing, ela tem que ser uma conversa diária. Né? A gente tem que estar antenado, tem que estar ligado no que está acontecendo no mercado e tem que estudar negócio a negócio. Né? Não adianta eu sair fazendo e-mail marketing para todos os meus clientes, sair fazendo um webinar para todos os meus clientes, ou evento para todos os meus clientes. Né? Eu preciso pensar em realidades diferentes. Sim, e o contexto digital, ele traz o ônus e o bônus. O bônus são os dados. Você tem um nível de mensuração e dados que a gente nunca teve, outro dia a gente estava falando, né, Luciana, no passado, eu lembro quando eu comecei, faz bastante tempo, né, a gente falava assim, o marketing, o resultado é subjetivo, né, a história era, mas o resultado é subjetivo. Hoje não é mais subjetivo, né, esse é o bônus. O ônus é o fato de que precisa saber ler, interpretar os dados e navegar. Hoje, num ambiente extremamente técnico. O marketing digital, hoje é um marketing muito, muito técnico, muito mais técnico do que era 20 anos atrás, em que você só precisava saber a teoria mercadológica, publicitária, de marketing, né? Então, os 4Ps. Hoje você precisa saber os 4Ps e você também precisa saber como o Google funciona, como o Google entende, como o Google interpreta, como o Google, etc. Vinícius, você quer comentar alguma coisa sobre esse tema? Quero sim. Eu tenho o mesmo desafio, acho que como toda empresa alemã, eles fazem lá os seus planejamentos e o seu material de forma global,
mas não atuam de forma local, né? E aí acho que o nosso papel aqui na filial, na subsidiária local, pegar esse material e retrabalhar. Eu digo que a gente faz sempre uma tropicalização, né? A gente nunca pega um copy-paste, né? É impossível, pelo menos até hoje eu não consegui fazer isso. Mas acho que o ponto importante é justamente isso. A gente brigar e batalhar sempre com a matriz e ter esse alinhamento de que, não porque o brasileiro é diferente, é que somos pessoas diferentes, temos comportamentos e perfis diferentes dos europeus, e assim como os americanos, como vocês falaram, eles estão bem à frente da gente, né? Em muitos aspectos. E eu sempre bato na tecla e tento defender de que não é porque já existe o conteúdo, a gente não vai melhorar ou criar outro conteúdo. Então a gente aqui dentro de casa a gente cria muito conteúdo e o pessoal fica louco comigo, né? Poxa, mas por que você vai criar outro conteúdo? É porque esse não serve. E para eu mudar esse conteúdo eu tenho que falar com 50 neguinhos na Alemanha e não vai dar agora. Tô com pressa. E é mais fácil criar o conteúdo. Então eu crio. Mas é um exercício diário, né? Isso é uma coisa que a gente tem que fazer com frequência. Acredito muito. Desculpa, pode falar. Não, tem uma coisa que eu acredito bastante, que é manter o time aqui dentro de casa sempre muito focado e alinhado com a estratégia da empresa no Brasil, né? Então, ok, chega material, chega a sugestão do colega de fora, eu acho ótimo, bem-vindo, mesmo porque a gente tem uma filosofia de compartilhar tudo. Tudo que é positivo a gente compartilha. Negativo também, mas a gente compartilha. E temos sim que continuar com isso, tá? Então, assim, marketing digital, vou ser bem sincero, no pé que a gente está, né? Ou seja, aqui no Brasil a gente está muito mais avançado, não estou dizendo por IFM, né? Eu vejo que as ações de marketing digitais realizadas no Brasil, vide, por exemplo, o RD Summit, eu vou dar só um exemplo, está muito mais na frente do que a gente vê lá na Alemanha, né? Então a gente está muito, muito para trás. Então acho que o desafio nosso aqui no Brasil, como representantes aqui no Brasil no marketing, é sempre alinhar lá com os superiores, dizendo aqui, ok, entendo a sua estratégia, porém eu vou adaptá-la à minha situação local. Então é isso que a gente tem feito também no nosso dia a dia. Sim. Tem uma coisa que a Luciana... Eu queria até fazer um comentário, Emília, desculpa. O Vinícius, ele fez esse comentário bem interessante, e voltando até na pergunta que um dos participantes fez a respeito a respeito da quantidade de conteúdos que a gente tem visto aí, e o Vinícius comentou sobre que ele tem feito, né, pela empresa um webinar por dia. Isso que é o legal também, né, Vinícius? Quando você tem as estratégias direcionadas para vários clientes, a gente tem que... É interessante a gente perceber que hoje em dia você tem público para tudo. Então, claro que a gente vai ter muito conteúdo, mas cada um escolhe. É meio Netflix, né, a coisa. Você escolhe o que você quer assistir, você acompanha o que você quer acompanhar. E ok, vai ter gente para tudo, né? É claro que tem uma questão de investimento da empresa, então a gente tem que analisar se o que a gente tem para investir dá para fazer tudo o que a gente quer, direcionar as ações para aquilo, né? Para maior quantidade de pessoas ou para o público mais interessante para o negócio, mas a gente tem que ter a outra visão de que hoje, principalmente com o digital, você está atingindo muito mais gente do que você atingiria, né? Então, essa coisa da visita ao cliente, que eu falo de um para um, hoje, se eu uso uma ferramenta digital, LinkedIn, por exemplo, eu estou falando com milhões, né? Com pessoas com opiniões diferentes, né? A gente até comentou, né? O que concorda com você e o que discorda completamente de você. Mas tem aquele que está no meio, que não tem opinião formada. E é esse público que eu tenho que atingir. Exatamente. E outra coisa importante, até lembrando uma coisa que você mesma, a gente estava conversando, Luciana, semana passada, né, que você estava falando, olha, o B2C pega pelo coração, né? É o emocional. Como é que a gente pega? A gente vai conversar com essas pessoas dando soluções para os problemas deles, né? Acima de tudo, são pessoas com problemas no trabalho para resolver. Como é que eu resolvo o problema dele? O que eu tenho para resolver esse problema? Né? Esse foi um comentário que a gente conversou semana passada e que eu acho também muito pertinente para essa discussão que a gente está tendo aqui agora.
né? Legal. Avançamos, então, para os próximos pontos. João, você tem alguma pergunta que você quer fazer agora? Posso avançar? Pode avançar, Emília. A gente tem aqui já separado algumas perguntas interessantes, mas sabendo dos próximos tópicos, haverão momentos mais propícios. Pode continuar. Tá. Bom, a gente falou um pouco, né, um pouco antes sobre inovação, eu vou retomar esse ponto aqui, né? A inovação no marketing, né, principalmente quando a gente está falando das empresas alemãs, europeias no geral, né? Não vou limitar só para as empresas alemãs, porque eu acho que é uma coisa ali daquele continente. A gente mostra, a pesquisa que a gente fez também apontou algumas coisas interessantes, né? Por exemplo, né, as empresas passaram agora a recorrer para LinkedIn Ads. Só 17% das empresas agora, durante a pandemia, pararam de anunciar no Google Ads. E as empresas estão, de maneira geral, pensando em ações digitais, como a gente já falou dos webinars, né? Inclusive, 36% das empresas de B2B aqui no Brasil acabaram intensificando o conteúdo para as mídias sociais. Outras 36% aumentaram ações de e-mail marketing, como até a Luciana e o Vinícius já comentaram, e 16% passaram a anunciar no LinkedIn. Como é que vocês veem isso hoje, né? Esse momento em que a empresa ela olha e fala, não, eu vou começar a fazer essa parte digital, sai correndo, né? E como é que você enxerga isso, Luciana? Para você, para a Voit, para o Vinícius, para a IFM, como é que vocês estão estruturando estrategicamente isso para não acabar lá para frente olhando e falando, puxa, isso aqui não deu resultado, eu também não vou fazer mais nada digital porque digital não dá resultado, né? Como é que vocês estão olhando e pensando essa questão e buscando ter essas informações, ter os dados? Como é que vocês estão administrando estrategicamente isso? Pensando, inclusive, que essas empresas, os gestores, muitas vezes não conhecem muito, estão aprendendo agora e é um pouco difícil convencer essas pessoas sobre o digital e sobre o investimento em digital. Luciana, quer falar um pouco sobre isso, né? Nesse percurso da Voit em direção ao digital? Depois acho que até o Vinícius vai poder falar até melhor, porque além de tudo, além de trabalhar e ser especialista em marketing, ele tem a formação em engenharia, né? Então ele conhece os nossos amigos do outro lado também. Eu vejo, Emília, que isso que, né, a gente tem falado aqui desde o começo do webinar sobre a questão de planejamento, a questão de estratégia, é extremamente importante. Eu não vou falar que é fácil você convencer o seu público, né? E esse é um trabalho de formiguinha mesmo, um trabalho de dia a dia, né? De você entender qual é a dor do meu negócio, né? E de que forma eu vou sanar esse meu problema, né? A grande questão agora nessa nossa crise é que talvez eu particularmente vou falar que tem uma coisa que é mais fácil. Antes a gente disputava com as crenças de pessoas que não conheciam, né? Hoje em dia não tem o que fazer. Ou a gente vai para o digital ou você não faz nada, né? Eu não posso visitar cliente, eu não posso fazer evento, eu não posso viajar, eu não posso fazer uma série de coisas. Então, assim, eu tenho que partir para o digital, sim, né? E agora a grande questão é como e o que fazer, né? De que forma eu vou aumentar as minhas vendas, eu vou aumentar o resultado da minha empresa, né? E daí a gente tem que entender que tem toda essa questão do cenário. Então, por exemplo, pessoas que estejam aqui ouvindo esse webinar e que talvez estejam na mesma no mesmo business que eu tô, né, falando de infraestrutura, tudo, talvez tenham que entender que nesse momento não perder é ganhar, né? Outros business, ou pelo menos ganho de imagem para a marca, né? Isso também é ganhar. Agora, em outros negócios, como por exemplo, produtos farmacêuticos, agronegócio, que nesse momento continuam em crescimento, ou que tenham tido uma perda muito menor do que alguns outros segmentos, talvez até consigam se aproveitar mais
do digital e trazer mais resultados para a empresa. Legal. Eu não sei aí se o Vinícius concorda, né? Vamos... Não, concordo. Na verdade, sabe o que como eu acho que eu comentei, né? Eu acabei entrando na FM em 2013, né? Eu cheguei na empresa e o diretor falou para mim, olha, aqui a gente não faz feira, a gente não faz isso, não faz isso, não faz aquilo. Eu falei, caramba, você me contratou para quê então? O que eu vou fazer, né? Ou seja, naquele momento eu ainda estava com uma cabeça muito longe do digital, né? Eu estava, de fato, bem fora mesmo. Eu falei, Jesus, eu preciso me preparar. E eu imagino que algumas empresas já estivessem muito mais à frente, outras talvez na mesma página que eu, ou pior, né? E o que eu entendi disso tudo, né? De lá para cá, a gente começou a investir muito em Google Ads, por exemplo, né? Então, nunca participei, desde que eu entrei na IFM, de uma feira, tá? Tanto é que a gente rediscutiu esses últimos meses e anos, né? De voltar a fazer, e a gente acabou fazendo uma feira através de uma empresa que é do grupo da IFM, né? Mas a própria FM não. Então a gente não fez feira. O que eu vejo? Eu vejo que a gente partiu para muitas ações digitais de lá para cá, então a gente foi preparando o time de vendas também. Então o time de vendas ele faz hoje televisitas, né? Desculpa, se vocês escutarem, é meu filho falando aqui. É isso, tá tocando. Vai lá, filho. E aí o que acontece? Não é fácil não. E o que acontece? Para fazer tudo isso acontecer, eu conversando com o meu diretor naquela época, a gente fez um jogo digital pensando na forma de se planejar. Então a gente criou um jogo nosso, patenteamos e tudo mais. E o desafio era como ensinar ou movimentar essa roda do time de vendas, né, e nós todos, incluindo a gente de marketing, a ter uma visão para o mundo do marketing digital e também de vendas digitais, ou seja, não só fazer visitas presenciais, mas também visitas por telefone. E foi extremamente desafiador naquele momento, mas a gente conseguiu de lá para cá, eu creio que plantar uma semente. Então a gente plantou uma sementinha que hoje, graças a Deus, a gente está colhendo. Então eu vejo que assim, a gente veio numa transformação digital. Se você perguntar se a IFM está 100%, não está. A gente tem muito ainda para fazer. Eu vejo que a gente, não estou falando de ferramentas, mas do conceito em si, né? Então a gente precisa implantar muita coisa, mas eu vou dizer uma coisa para vocês, eu fico muito mais satisfeito hoje em dia de criar o material, porque no passado eu tinha uma dificuldade muito grande, e talvez seja a mesma de vocês. O material, na sua boa parte, ele era construído por uma pessoa técnica, né? E falava muito em características do produto. E hoje, quando a gente olha até os cursos de vendas mais atuais, ou seja, todas as ferramentas que nós temos de vendas atuais, elas estão levando para um momento que a gente passa a olhar mais para a pessoa e para o objetivo da empresa e para o objetivo da pessoa. E eu achei isso sensacional, porque aí sim a gente bate, Emília, nas dores, né? Bate na dor do cliente, ele fala, puxa, eu me identifiquei com essa dor, e a gente vem com a solução. E hoje, eu vejo que o time de vendas está muito mais alinhado com a gente, então isso está ficando muito mais fácil, tá? Ainda assim é um desafio que a gente tem pela frente. Eu vou dizer para vocês que o meu desafio hoje na IFM é fazer esse inbound de marketing acontecer de uma forma mais automática. Hoje eu sofro por falta de ferramentas, né? Eu tenho meu CRM, e apesar das crises, né, eu ainda tenho um CRM, Salesforce a ser implantado, eu tenho um ERP a ser implantado, que é o SAP. Então, a gente está numa mudança em meio a toda essa crise de implantação ainda de sistemas. Então, está uma loucura. Então, acho que isso ajuda muito a gente trabalhar, mas não quer dizer que resolve a todos os problemas, né? Eu vejo que a gente hoje tem muitas informações e muitos materiais digitais, é como vocês falaram, a gente tem que ser muito certeiro, tem que tirar proveito máximo desse material, seja em mídias digitais, seja no LinkedIn, onde quer que seja, mas
ter uma clareza muito grande do objetivo que a gente espera com esse material, né? Ter claro isso, muito bem pontuado. Eu espero ter X leads, espero ter X conversões, e aí fica muito mais fácil da gente trabalhar. Emília, E olhar os dados, né? Sim, João. a gente tem duas perguntas aqui. Primeiro, muitas das pessoas estão perguntando se você, a respeito dessa pesquisa que você comentou, se você vai poder compartilhar conosco. Há essa possibilidade? Sim, inclusive, sim, você pode enviar para os participantes depois do webinar sem problemas nenhum. Sem problema, está até disponível no site da Inteligência, mas pode mandar para todo mundo. Tá. Então, eu vou enviar junto com a pesquisa de satisfação desse próprio webinar, né? Inclusive, os participantes têm à vontade para sugerirem temas para os próximos, quem sabe tornar isso aqui numa série de webinars sobre comunicação e marketing, porque não, enfim, está à disposição para escutá-los e tomar ações a respeito. A segunda pergunta, a gente tem uma pergunta dupla, que eu acho que é interessante a gente fazer, porque a gente tem nessa mesa virtual aqui os dois lados da moeda. Ele pergunta o seguinte: a gente tem nessa aqui hoje, tanto você, Emília, que representa uma agência, quanto a Luciana e o Vinícius, que representam empresas B2B que contratam agências. Então ele quer perguntar para o Vinícius e para a Luciana o que vocês esperam das agências após a pandemia, de que forma que elas devem se posicionar, o que atrairia vocês a contratá-las. E do outro lado, eu queria que você, Emília, já que faz parte de uma agência há tantos anos, pudesse comentar também o que você planeja fazer como agência. Então, a gente ajuda os dois lados, tanto a agência quanto o contratante, né? A gente pode começar pela Luciana, por favor, Luciana. O que você espera das agências pós-pandemia? A gente começou essa conversa falando aí nas estruturas de marketing, né? Então, eu tenho visto cada vez estruturas menores de marketing e, sem dúvida nenhuma, o papel da agência para a gente é importantíssimo, né? É um grande parceiro e, nesse momento que a gente falou também sobre a questão da quantidade de conteúdos e cada vez mais a gente vai fazer e gerenciar mais e mais conteúdos, eu não tenho dúvida de que o papel da agência, para mim, hoje, é me suportar nisso, na criação e gestão desses conteúdos, né? Quais os melhores veículos de divulgação para aquele determinado conteúdo, público de interesse, retorno, enfim, mensuração dos resultados da divulgação. E isso, para mim, sem dúvida nenhuma, é o papel principal, é o que eu mais preciso hoje das agências. Posso falar aqui? Pode. Bom, da minha parte, eu vejo da mesma forma, porque o que eu enxergo, né? Infelizmente, hoje, eles estão buscando por maior eficiência, né? Em todas as transações que nós fazemos dentro da empresa. Então, está ficando cada vez muito mais difícil de justificar ter mais pessoas, tá? Pelo menos é um desafio que eu tenho. É um desafio que eu vejo internamente. Eu vejo que ter mais braços internos está se tornando cada vez mais complicado. Eles estão buscando automação de vários processos, buscando maior eficiência. E aí eu vejo que as agências têm um papel fundamental nesse ponto, né? Então, a gente sempre busca esses parceiros. É claro que, ultimamente, tem sido para momentos pontuais, projetos específicos, não é o que eu gostaria, mas hoje tem sido assim. Porque, de fato, a gente não tem braço suficiente nem para criar conteúdo, nem para gerenciar tudo isso. Então, a gente precisa de um parceiro que faça isso para a gente. Hoje fica extremamente impossível. E cada dia mais, como vocês comentaram, existem novas ferramentas no mercado, né? E outras formas de se comunicar com esses clientes. Então, vai ficando cada vez mais difícil você deter todo esse conhecimento, né? Extremamente difícil conhecer de todas as ferramentas, todas as plataformas, e é por isso que a gente precisa ter especialistas, e aí eu entendo que as agências façam esse papel
e consigam nos ajudar bastante nisso, né? Sim, é verdade. Apesar de eu, né, estar na inteligência já há 7 anos, eu fui muito tempo cliente, né? Eu fui gestora de comunicação de empresas B2C e B2B antes, né, da inteligência. E eu tenho assim, a gente tem uma posição bastante crítica em relação a esse mercado e bastante independente. No sentido de que, assim, eu penso que as agências, depois e agora, elas precisam assumir um papel técnico e estratégico para o cliente, né? Vocês citaram 2 coisas importantes, que é fazer conteúdos e gerar conteúdos, mas existe uma questão hoje, né? Principalmente, eu vou falar das agências B2B, principalmente, das agências B2C, você tem um outro aparato publicitário, né? Que não vem, é uma discussão um pouco diferente, mais ampla e que envolve outros canais que ainda tem uma mensuração, né, mais complicada não, mas mais complexa, porque envolve ponto de venda, etc. Mas no B2B, né, o que eu acho que é imprescindível é você contar com um parceiro que saiba fazer a escolha técnica correta. Hoje, o digital não é só fazer o conteúdo e publicar esse conteúdo. Ele é um sistema enorme em que o parceiro da empresa precisa entender como aquela engrenagem funciona. E a gente está falando de algoritmo, a gente está falando de posicionamento no Google, a gente está falando como a gente opera anúncio no LinkedIn, como a gente opera anúncio em Google Ads, como é que eu traço a jornada desse cliente, desse prospect potencial, o que eu falo para ele, em que momento eu falo com ele e como. E eu acho que ainda o mercado precisa amadurecer um pouco mais do ponto de vista das agências, ter muito mais foco nos dados. Então, eu acho que os gestores de comunicação hoje devem procurar as empresas que não só entregam o operacional, mas olham isso de maneira extremamente estratégica e que possam navegar e ajudar o gestor a navegar pelo mar de dados, né? Porque Luciana, Vinícius e os gestores de marketing e comunicação não vão ter tempo disponível para navegar por uma avalanche de informações de cliques, visitas, tempo em site, converteu, não converteu, acessou, não acessou, clicou em que palavra-chave. E aí, assim, hoje a fonte de informação é gigantesca, existem ferramentas de inteligência artificial, inclusive, que fazem muitas coisas e que dão outros dados que escondidos muitas vezes. E o papel da agência, além de fazer isso que vocês falaram, de construir e gerenciar esse conteúdo de maneira assertiva, é também ajudar o gestor a navegar pelos dados e tomar a melhor decisão. Para que não aconteça o quê? Muitas vezes, que a gente na nossa prática, acaba vendo bastante, muitas vezes a agência inicia uma operação digital, mas ela não consegue gerar resultado, né, a empresa. E aí, para vender de novo para a liderança, fica mais difícil, né? Fica mais complicado. Então, eu acho que isso é um cuidado fundamental. Eu acho que as agências hoje ainda precisam se profissionalizar do ponto de vista técnico. Não é como era 20 anos atrás, não é mais, né? Você tem que entender, e é um entendimento técnico, algoritmo, como eu falo sempre, é fazer uma engenharia reversa, né? Você pega mídia social, você pega Google, você pega Ads, você pega um monte de coisa e você tem que olhar aquilo e fazer uma engenharia reversa, porque ninguém te conta o que o algoritmo está fazendo. Ninguém te conta, né? O Google não vai lá e fala assim, olha, gente, eu mudei esse algoritmo aqui, então agora a palavra indústria vai ser assim, assim, assado. Eles não contam, ninguém fala. Especula-se. É uma indústria de alta especulação em que você precisa navegar tecnicamente e conseguir ajudar o seu cliente a tomar as melhores decisões. Acho que esse é um encaminhamento. Se eu fosse cliente, se eu agora estivesse à frente de uma área de comunicação, eu ia buscar um parceiro que conseguisse me dar um insumo técnico para eu poder mostrar para a minha alta gestão o valor estratégico daquilo, né? Enfim, é isso. Desculpa se eu... E eu acho, né, Emília, vendo pelo outro lado, o nosso lado do cliente, eu acho que esse é o grande desafio das agências hoje, né? Porque às vezes a gente tem um tremendo planejamento interno, né? A gente conversa, a gente junta e
engenharia, área de vendas, uma série de pessoas define um planejamento, às vezes até coisas que vêm da matriz, né? Baseado no planejamento da matriz, a gente faz o nosso planejamento local, mas quando você joga isso para a agência, para transformar isso em ações, a coisa às vezes não acontece, né? Ou não traz resultado, até acontece e não traz resultado. E esse é o grande desafio, porque a agência, além de trabalhar com a quantidade enorme de conteúdos que a gente tem hoje, né, que a gente já comentou aí em alguns momentos atrás, ainda tem que lidar com uma série de novas tecnologias, novas aplicações, e que o Vinícius falou, né? A gente que trabalha hoje na gestão, no planejamento e na análise, a gente não está preocupado, e nem tem que estar preocupado em entender como a coisa acontece por trás, né? A gente espera ter um parceiro que faça isso. Exato. Exatamente. Esse é o grande segredo, né? Eu até costumo falar, é por isso que eu chamo de parceiro, né? É o cara que vai me ajudar, que fala, Luciana, tá, eu entendi o seu problema, então vamos por aqui. Esse é o caminho, né? E me direcione para aquilo. Exatamente. E dá o insumo, né? Dá o insumo que possa fazer com que você chegue na sua alta gestão e consiga mostrar para ele porque aquilo é assim ou porque aquilo é assado, né? Porque muitas vezes, assim, eu percebo muitas vezes, principalmente a alta gestão, que está mais distante do operacional, técnico, do digital, etc., porque está olhando o negócio, não consegue fazer a tomada de decisão porque não entende. Porque simplesmente não falta esse, né? E esse é o papel exatamente, Luciana. O parceiro precisa trazer essa informação de uma maneira que o gestor do negócio entenda. Não adianta falar BRICS e BRACS, algoritmos XYZ, mas tem que traduzir isso para dentro do negócio, da organização, e ajudar o gestor de comunicação a fazer esse trabalho que é muito estratégico, né? No final das contas, a decisão é estratégica. Ela é técnica no nível da agência e estratégica para o gestor. E eu acho, até teve um comentário que você fez no começo, que eu acho que é muito importante, que é isso, eu tenho que vender o que eu estou fazendo para minha diretoria, né? Às vezes para minha matriz. E eu preciso de resultado. Eu preciso de resultado para conseguir convencer. E às vezes a gente vai para o digital pensando assim, é mais barato, né? Mas é mais barato como? É mais barato eu fazendo em casa, né? É mais barato, não, tudo bem, eu mesmo entro aqui, faço um post no LinkedIn. É mais barato ou você está perdendo tempo? Né? Porque o que você está fazendo é relevante para o mercado? É o que o mercado espera? Né? Com quem que você está falando lá do outro lado? Né? Isso é uma coisa que eu reforço muito. A gente não adianta sair fazendo, né? Às vezes, e acontece muito, gente, isso, assim, da gente receber, porque as pessoas também, elas têm as suas próprias crenças, né? Então, tem muita gente que já vem com coisas prontas pra gente da engenharia, gente de vendas, que já vem com coisas prontas, coisas muito boas, mas muitas vezes não, né? E eu sempre falo, tá, mas espera aí, eu entendi que você quer um folheto, mas por que você quer um folheto? Deixa eu entender. Por que você quer isso? Né? Será que não seria melhor a gente ir para esse caminho? Né? Vamos tentar fazer uma coisa diferente? Né? Porque às vezes a pessoa precisa ver para crer. E daí que é o importante a gente ter resultados eficientes, eficazes, e provar, fugir um pouco daquela nossa conversa do começo, né? De que o marketing é simplesmente uma área de apoio, né? Que simplesmente faz o que pede, que simplesmente, né? Que não traz resultado, né? É custo. Não, é investimento. A gente precisa mudar essa imagem de que o marketing é custo, ele é investimento da empresa. Sim, e assim como o RH tem liderado a transformação digital em várias organizações, eu também acho que o marketing é capaz e tem muita ferramenta e muita chance de liderar a transformação digital dentro das organizações. E outro ponto muito importante que eu acho que a gente precisa olhar é quanto custa o seu lead. Quanto vai custar para você adquirir o seu lead? Qual é o valor, né? É mais barato, então digital é mais barato, então o meu lead eu vou gastar R$20 para trazer alguém que vai comprar uma máquina de 500 mil? Será que é isso que acontece? Será que, né? Então, essa conta a gente precisa entender e fazer,
né? Porque parece que vai ser assim, eu vou gastar R$20 e vou vender uma máquina de 500 mil. E não é, né? E nunca foi, na verdade. O custo do marketing, ele existiu, ele está embutido em evento, estava embutido no passado em anúncio, em revista, em offline, que era caríssimo, está embutido no folheto do seu representante de vendas, né? Então, hoje, você não gasta, um exemplo hipotético, R$20 para vender uma máquina de 500 mil. Né? Você vai gastar no digital? Não vai. Vai gastar o quanto você gastava? Não. Lógico, é muito mais barato. Porém, não vai ser a mesma coisa que eu anunciar um sapato de R$200. Né? O B2C vai olhar e falar assim, olha, para eu vender um sapato, eu preciso gastar R$2. Né? Não, né? Então, a gente precisa encontrar esse equilíbrio, e esse equilíbrio é de cada negócio, não é uma receita mágica, né? Não existe uma fórmula pronta. Emília, a gente está caminhando aqui para os últimos 13 minutos finais do nosso webinar, e você comentou agora sobre B2C. A gente tem uma pergunta interessante que uma pessoa fez para a gente. Ele falou que leu no site da Inteligência que vocês buscam cada vez mais criar algum tipo de conexão emocional, né, com os clientes. A gente até comentou um pouco sobre isso, que é muito mais comum no B2C do que no B2B. Ele queria saber, principalmente do Vinícius e da Luciana, se vocês acreditam que isso vem com o tempo se tornando realidade para o B2B também, essa conexão emocional. E ele quer saber, por exemplo, se vocês vêm mudando a linguagem que vocês utilizavam antigamente comparado com hoje, por exemplo. Então, duas perguntas. Primeiro, se vocês acreditam que essa questão emocional já existente há décadas no B2C vem acontecendo para o B2B. E segundo, de que forma que isso vem acontecendo? Mudando a linguagem, por exemplo, é o caso? Enfim, se a gente puder começar pelo Vinícius. Eu acredito muito que isso já é o nosso dia a dia, tá? Então, assim, vamos lá, eu tenho talvez alguns casos para a gente conversar. A gente, como eu falei anteriormente, né? Geralmente quem montava ou ajudava a construir o material, geralmente são as pessoas técnicas, né? Mesmo os webinários que a gente faz, o conteúdo do site, muitas coisas é um input técnico que a gente tem. Não é só deles, mas é um input deles. E eles sempre pautaram muito em características, né, dos produtos. E isso para o B2C, nossa, isso daí está muito atrasado, né? Quando o pessoal do B2C olha para a gente e fala, meu Deus do céu, o que vocês estão fazendo? Eu falo, pois é, a nossa realidade. Pois é, é o nosso dia a dia, né? E hoje em dia eu vejo que está muito mais fácil de conectar. Não estou dizendo que está fácil, está muito melhor, vamos colocar dessa forma, né? De que forma a gente fez isso? A gente mudou sim a nossa comunicação. A gente mudou não no sentido de ser mais informal. A gente ainda não chegou nesse ponto, tá? Os nossos materiais, sejam folhetos digitais, página da internet, etc. O mesmo, talvez mídias sociais, é um caso à parte, a gente consegue falar isso separado, mas no nosso material que a gente constrói, ele ainda não é informal, mas ele é muito mais direcionado para as dores do cliente. Então, a gente busca mais conhecimento daquele processo. Então, como a IFM fornece sensores para N tipo de empresas, eu tenho que conhecer um pouquinho do setor da Luciana, eu tenho que conhecer um pouquinho do setor do cliente B, C, D, E e F, e assim por diante. Então, entendendo um pouco melhor como funciona o setor e quais são as dificuldades que esse setor tem, a gente consegue atingir mais facilmente. Eu vou dar um exemplo. Imagina que a dor de uma Bosch, por exemplo, ou de qualquer outra empresa que tem máquinas de usinagem, seja a máquina ficar parada. Significa produção parada. E significa que o cara de manutenção vai ter que estar lá focado 100% do seu tempo para isso ser resolvido. Né? E agora, imagina que a gente consiga mostrar duas mensagens, né? Uma para a empresa dizendo, olha, com essa solução você consegue economizar recursos de pessoas e financeiros e também consegue fazer, sei lá, um monitoramento online que você fica de casa, vamos supor, olhando para essa máquina funcionando.
Já para o cara da manutenção, eu vou na dor dele. A dor dele, de repente, é ele estar ausente na família dele. Né? Ele não está presente com a família dele, ele está lá resolvendo o problema da máquina. Então, a gente trabalha a mensagem para o objetivo da empresa, que é reduzir custos, mas a gente trabalha a mensagem para aquele cara da manutenção dizendo assim, olha, com esse tipo de solução ou de produtos, você consegue esses e esses benefícios, não só financeiros para a empresa, mas também para você. Você não tem que ficar acordando de madrugada, você não vai ter que fazer outro turno, você está com mais tempo com a sua família, remotamente você consegue acompanhar isso. Então, são mensagens de forma diferente para públicos diferentes. A gente ainda não está num momento de informalidade nesses meios que eu comentei. Quando a gente vai para uma comunicação do Face ou do LinkedIn, que a gente atua bastante também, aí sim a gente tenta fazer de uma forma mais informal, né? Até mesmo o WhatsApp, a gente tem usado bastante para fazer essa comunicação informal. Mas site e outros materiais, não. Eu espero ter respondido a pergunta. E você, Luciana, o que você vê como... Eu acredito que é claro que o B2C aí, ele é diferente do B2B, sem dúvida nenhuma, né? Não dá para falar que é igual, que vai ser igual, né? Então, não adianta eu querer pegar um produto B2B e achar que eu vou fazer propaganda na novela das 8 aí e vou ter resultado, né? Aliás, eu acho que para cada produto, independente de ser mesmo um produto, dois produtos diferentes de B2C ou de B2B, você também vai ter comportamentos diferentes, né? Mas eu acredito sim que ele tem um fator emocional, sim, sem dúvida nenhuma, né? A gente não pode se esquecer que do outro lado o decisor é sempre um ser humano, é sempre uma pessoa. Então sempre vai ter um fator pessoal envolvido, né? Sempre vai ter um fator pessoal, não tem jeito, né? Ou é a proximidade, a relação que você tem, questão custo é importante, o Vinícius estava comentando aí, a questão de quanto isso facilita a minha vida, né? O sensor, ele está comentando aí, né, de uma pessoa de campo que está lá, que não vê a família, tá, então esse sensor vai me ajudar, eu consigo monitorar isso à distância, se você traz isso para a sua propaganda e vende, você está trabalhando um fator pessoal, né? Sem dúvida nenhuma, você está trabalhando uma questão emocional também, né? Que não é só técnica, mas eu acho que sim, hoje em dia, para o B2B também, o aspecto emocional é importante, vai ser cada vez mais importante, né? Tanto é essa situação toda dessa pandemia, né? Não tenho dúvida nenhuma de que para todos os nossos mercados, eu acho que a grande questão aqui é a questão emocional, é a questão do e aí? O que vai ser amanhã? O que vai acontecer? Meu negócio continua existindo? Né? O meu cliente vai estar lá do outro lado? Ele vai poder continuar comprando? São questões muito emocionais. Sim. 2 pontos rápidos sobre essa questão. O B2B, ele tem como se comunicar de uma maneira mais emocional, e eu gosto muito da abordagem dos arquétipos de marca, né? Eu acho que quando a gente traça a história arquetípica dessa marca, qual é a voz dessa marca, a gente personifica a voz dessa empresa e vai ao encontro daquilo que, como a Luciana coloca sempre muito bem, tem alguém precisando de alguma coisa, né? Como é que a gente traduz a voz dessa marca nessa mensagem de que eu estou aqui para te ajudar a resolver o seu problema em casa, né, no seu trabalho. Vou dar um exemplo para vocês, deem uma olhada nas coisas que a IBM faz. É um exemplo muito claro, tem agora até uma campanha de inteligência artificial que eles estão fazendo, que é exatamente assim, né? Eles personificam a voz da marca e vão falar com você assim, olha, eu tenho como te ajudar, né? Essa é a conversa, né? Ela não vai deixar de ser técnica, porque ela precisa. O comprador é técnico, porém, ela tem esse viés
E eu acho muito legal quem tem a oportunidade de olhar para a marca e tentar entender, olha, qual é a voz da minha marca? A minha marca, ela incorpora qual arquétipo de marca, né? Então, assim, dos 12 arquétipos, enfim, né? Dessa metodologia. Então, assim, olhar para isso e definir essa voz. E a outra coisa que eu acho que a Luciana tocou num ponto essencial né? As empresas que estão se dando melhor agora são as que estão levando o interesse público para frente, né? Então, no B2B a gente se posicionar e falar assim, como eu posso apoiar o seu negócio agora, né? Como eu posso, você cliente, como eu posso te apoiar, né? Você que está buscando tá em processo de compra, como eu te apoio? É você ter a escuta muito mais aberta, né? Isso é um ponto fundamental. E no B2C, depois vocês, né? Eu posso até compartilhar com o João para passar para todo mundo. Se alguém tiver curiosidade, deem uma olhada no que todo mundo tem falado sobre o posicionamento do Magazine Luiza na crise, né? Então, eu acho que é um exemplo muito bacana que vale a pena olhar. Como o Magazine Luiza agora, ele tem um quadrante, até tem um estudo muito legal de uma ONG chamada Think Olga, né? Tá até no Instagram, Think em inglês, Think Olga. Eles fizeram um quadrante muito legal com outras 3 marcas, mostrando, né, o posicionamento da marca, quem apoiou uma causa, mas era uma causa própria. Então, uma empresa de chocolate que foi lá e doou chocolate que sobrou da Páscoa para hospitais, porque agora as pessoas precisam ter um apoio emocional, né? Até empresas o Pornhub, que é uma empresa que provavelmente, não sei se todo mundo já ouviu falar, mas é tipo um YouTube para pessoas maiores de 18 anos, que abriu a assinatura, também é uma causa própria. E como, né, aqui no Brasil em especial, o Magazine Luiza trafegou por isso de uma maneira olhando mais publicamente, né, levantando bandeiras públicas em respeito ao trabalho, à empregabilidade, a outros temas que eles tocaram e que repercutiu de uma forma super positiva na marca da empresa. Depois eu mando para o João compartilha. É uma pesquisa B2C, enfim, com grandes players, mas eu acho muito interessante a visão agora, né, de como as marcas estão saindo disso, né? As grandes marcas que se manifestaram, né? Quem tomou bandeiras políticas, outra coisa que o Vinícius falou no começo, super importante, né? Então, quem saiu agora, o que está acontecendo, né? Então, esses são os pontos que eu acho que são essenciais para o B2B agora, para falar agora, daqui para frente, e tem como se conectar emocionalmente de uma maneira bem sofisticada, né, personificando a voz da marca e tratando da necessidade da pessoa, né, que exatamente não é uma empresa que está comprando, é alguém, é uma pessoa que compra isso de você, né, não tem jeito, né? A gente está, Emília, nos encaminhando para os 2 minutos finais. Eu queria saber se vocês 3, na verdade, têm alguma consideração final para a gente fazer. É claro que a gente sempre recebe um número de perguntas muito maior do que a gente consegue responder, mas eu consigo gerar esse relatório depois para encaminhar para os palestrantes, quem sabe eles não podem respondê-los. E também você, se quiser entrar em contato com a Câmara, eu vou disponibilizar um e-mail que vocês podem ficar 100% à vontade para perguntarem o que quiserem, seja sobre a pesquisa, seja o que for. Tá? Eu comentei no início da gente, por exemplo, ter a possibilidade de transformar isso numa série ou fazer outros webinars de marketing. Esse tema é o primeiro que a gente aborda, a gente vem abordando alguns webinars muito jurídicos, muitos com o tema de gestão de equipes de contas, por exemplo, inovação, e o de marketing é o primeiro. Então, a gente queria saber, principalmente na pesquisa que eu vou enviar junto com a pesquisa da Emília, vou enviar uma pesquisa da Câmara, para a gente entender se a gente acertou o formato, se é isso que vocês querem, e se a gente deve fazer o próximo ou não. Então, só para finalizar, Emília, você tem, Luciana também, Vinícius, algum comentário final? Bom, eu agradeço a participação. Da nossa parte, vocês podem encaminhar as perguntas à Câmara Alemã, a gente se compromete a responder todas as pessoas, a gente fica super à disposição para tirar qualquer dúvida técnica. Eu acho que, acima de tudo, a gente tem um papel educacional nesse mercado, e eu gosto muito de fazer esse papel educacional e orientar as pessoas sobre isso que é muito novo aqui, né? Sobre o marketing B2B. Da minha parte é isso. Tá? Luciana?
Vamos lá. Eu também gostaria de agradecer a oportunidade para a Câmara, gostaria de agradecer ao pessoal que participou, ao Vinícius e à Emília aí pela discussão. Já vou adiantar, Vinícius, João, que acho que seria super interessante a gente ter outros webinários, quero ver outras pessoas aí falando também, trazendo suas experiências aqui para a gente, o pessoal que está aí assistindo, seria muito interessante. Fico muito feliz de ver toda essa discussão, sabe? O nível de discussão, e perceber que nesse momento tão crítico, o marketing se tornou extremamente importante para muitas empresas. Para quem ainda não chegou nesse ponto e quiser conversar a respeito, eu acho que a gente, né, a Câmara, poderia estar aberta aí no nosso grupo de marketing, né, a fazer essa discussão, porque eu acho que a gente pode ajudar muita gente a fazer o marketing das empresas crescer cada vez mais. E é isso, só agradecer mesmo. Obrigado, Luciana. E acho que esse formato de painel que a gente vem fazendo é bem-vindo porque a gente não tem um dono da verdade, né? Que vai falar ABC, sua empresa deve fazer isso, isso e isso, e é assim que você terá resultado. Não, a nossa ideia, como eu disse no início, é chamar diferentes pessoas para contribuir da forma que ela acredita que funciona. E até contribuir com o que funcionou, o que pode funcionar e o que não funcionou. Eu acho que essa é a melhor maneira da gente aprender. Então, Vinícius, você tem algum comentário final? Não, só agradecer a todos, obrigado pela participação e principalmente pela Câmara, Luciana e Emília, João em especial, pela ajuda em fazer isso acontecer. Eu acho que é isso, a ideia ou a proposta desse webinar e dos próximos, dos futuros, é manter isso vivo e essa troca de experiências, eu acho que todo mundo ganha, né? Exatamente isso, ninguém é o dono da verdade, mas se aquela sugestão, aquele formato, né, sugerido serve para mim, ótimo, utilize, né? Porque o conhecimento ele só serve se ele é passado adiante, que nem a Emília falou, senão não é conhecimento, né? E eu acho que a gente tem que passar o que é positivo e o que é negativo para que ninguém, ou que alguém próximo possa acertar e o próximo possa não errar, né? Então acho que esse é o contexto disso tudo que eu levo comigo, tá? Muito obrigado mesmo. Excelente. Então, vocês estão vendo aí na tela esse e-mail que é o integração@hkbrasil.com. A gente vai estar à disposição para tirar qualquer uma das suas dúvidas, inclusive ainda hoje, no final da tarde, no máximo amanhã, através desse próprio e-mail, a gente vai enviar tanto a pesquisa de satisfação para saber a opinião de vocês sobre esse webinar e futuros próximos, quanto a pesquisa que a Emília comentou também, que pode até ajudar as pessoas a convencerem o alto escalão das pessoas, das empresas a se tornarem cada vez mais digitais. Né? Então tá bom. Luciana, Emília e Vinícius, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a você, nosso ouvinte, nosso internauta, e a gente se vê no próximo webinar, tá bom? Um abraço a todos. Tchau, tchau. Tchau, obrigada. Tchau, tchau.